Ele começou como uma expressão de, sabe, como um hobby. E com a vontade de expressar uma criatividade que era tolhida no nosso ambiente de trabalho, né? Eu trabalhava no ambiente formal de web design, multimídia e tal, sempre trabalho submetido ao crivo dos clientes e tal. E aí tinha vontade de criar algo livre, né? E o Azaghal a mesma coisa, trabalhava com administração, super formal, etc e tal. E aí a gente começou a trabalhar junto, começamos a criar esse conteúdo juntos. E aí esse hobby foi tomando cada vez mais tempo da nossa vida. Como a gente tinha trabalhos normais, formais, diurnos, né? A gente entrava a madrugada dentro, depois fazia um segundo turno de criação no Jovem Nerd. E aí foi isso por anos, sendo um hobby, né? E a gente mesmo imaginava, será que isso podia ser né, podia profissionalizar isso de alguma forma? Mas a internet era muito jovem, o mercado publicitário na internet era muito, sabe, era tudo muito experimental, era tudo muito amador também, entendeu? Então as agências não olhavam muito para o digital e a gente achava, acho que não é possível criar um mercado, não existe um mercado para isso. Mas a internet foi crescendo, evoluindo e, como você falou, a gente foi agregando novos conteúdos a partir do momento em que a gente conhecia e entendia a relevância deles dentro do nosso universo de criação, né? A gente foi chamado pelo IG, pela Marcela Tavares, que era a diretora de conteúdo jovem do IG, para entrar como parceiros de conteúdo do portal, né? E a gente... Nossa, olha só, tem uma empresa grande acreditando na gente, que legal. Mas ela falou, olha, vocês têm que ser pessoa jurídica porque a gente não faz nenhum contrato com pessoa física. A gente, olha aí, o hobby vão ter que abrir uma empresa, contratar contadoras, essas coisas para o hobby. E aí isso foi meio que um ponto de virada para a gente. Falei assim, olha, se a gente vai embarcar nessa, vamos profissionalizar de verdade. Mesmo a gente ainda não podendo trabalhar full time com isso, tendo que ter os nossos empregos, mas a gente decidiu criar esse mindset de, sabe, vamos transformar essa brincadeira em algo profissional e mesmo sem conhecer a estrada, vamos entregar o melhor conteúdo que a gente pode, vamos criar uma grade de programação que era algo que não existia em termos de conteúdo de blog, internet de entretenimento, grade de programação. Toda sexta-feira tem um podcast, toda terça-feira tem um outro programa. Mas a gente achou interessante fazer isso para capturar o ciclo de vida das pessoas. Se a gente publica um podcast toda sexta-feira, com o tempo as pessoas vão se acostumando com essa ideia, porque a vida da gente é feita em ciclos, né? Ciclos diurnos, semanais, mensais. Se a gente entra dentro de um ciclo que já existe, a gente estabelece uma marca ali. E isso é bom para o público se tornar leal e voltar toda sexta-feira, o que a gente viu acontecendo com o tempo. Se a gente atrasasse, porque a gente no início a gente editava e virava a noite de quinta para sexta, e às vezes varava amanhã, não tinha publicado ainda, que normalmente era de manhã a publicação, e a gente ainda estava lá editando virado e tal, e os comentários no site se acumulando, cadê o Nerdcast? Cadê o podcast de vocês? Eu não posso trabalhar, não posso ir para a faculdade e tal, sem fazer o download e botar no meu celular para ouvir, entendeu? Então a gente entendeu o valor disso para o público e também para o mercado, que podia contar com uma grade de programação para anunciar qualquer campanha, entendeu? Eu sei que esse dia tem esse programa, eu sei que aquele dia tem outro programa e tal, e a gente conseguia organizar o conteúdo de uma forma ideal e eficiente para todo mundo, né? Todos, né? Assim, quando você é uma microempresa, você tem tudo que pode acontecer para tentar te derrubar acontece, as taxas são mais altas, tirando o simples, né? As taxas bancárias são mais altas, a gente abriu o e-commerce, as taxas de correio são mais altas. Então você tem esses obstáculos naturais que toda empresa enfrenta. A gente teve o que eu considero que não era uma dificuldade que existe hoje, é que na nossa época, quando a gente começou, tinha pouca gente fazendo o que a gente fazia, né? O mercado estava nascendo, estava começando de fato. Então a gente não tinha nenhum caminho trilhado, a gente teve que descobrir o caminho. Isso foi uma dificuldade, mas tinha pouca gente trilhando o mesmo caminho. Então você tinha mais espaço para ser criativo. Hoje em dia tem muita gente
querendo trilhar esse caminho, o que não é ruim nem bom, na verdade é a realidade do mercado. A diferença é que o espaço para você ser criativo, ele é um pouco mais... Pulverizado, assim, disputado? Pulverizado? Não, o espaço para ser criativo você tem que ser mais criativo do que você precisaria. Porque assim, tem muita gente sendo criativa em torno de você. E talvez a ideia que você tenha tido, tenha 10 fazendo. Então você tem que forçar mais para conseguir se destacar. Na verdade, de alguma forma, o formato das nossas conversas do Nerdcast já existiam nas nossas vidas. Com os amigos reunidos de madrugada, vendo filme tosco, filme antigo, comentando nossas conversas sobre as coisas que a gente gostava, de séries, de quadrinhos e cinema, etc. Tudo isso gerava papos super engraçados e divertidos. E a gente, brincando, falava assim, pô, a gente tinha que gravar essas conversas e ganhar dinheiro com isso. E aí, anos depois, quando a gente conheceu a mídia, podcast, né? Assim, olha, tem uma coisa nova, os caras gravam um arquivo de áudio e aí você pode assinar, como se fosse assinar uma publicação, e sempre que ele lança um episódio novo, você já recebe e pode conversar sobre qualquer coisa. A gente, olha isso, e se a gente pegar aquelas conversas que a gente tinha, formatar nesse, sabe, como um podcast, a gente coloca uma música de fundo para ficar legal, a gente corta um pouco as respirações e os devaneios para o papo ficar mais dinâmico. Será que dá certo? Será que funciona? E a gente começou a experimentar. O legal da internet é que ela é um terreno livre, é uma ferramenta fantástica para você experimentar sem medo e gastando pouco ou quase nada. No nosso caso, nada. A gente só precisava gravar e publicar no site, na plataforma que a gente já tinha. Né? É interessante porque se você pensar, puta, podcast é só áudio, né? Você tem que assinar um feed. É uma mídia muito limitada, né? Se você parar para pensar, mas a limitação dessa mídia é o que torna ela bastante rica, porque por ser áudio, não precisa estar todo mundo no mesmo lugar. Enquanto se a gente fizesse o mesmo programa em vídeo, as pessoas ia ficar muito Marranta Connection, ficasse todo mundo num estúdio, num cenário diferente, não ia dar esse feeling de conversa de bar, né? No caso do áudio, como você não está vendo, cada um pode estar num canto do planeta, que realmente acontece com a gente, e grava como se estivesse todo mundo junto, da mesma forma. Além disso, o podcast você pode levar contigo, né? Você pode ouvir numa fila de banco, num ônibus, numa academia, lavando louça, trabalhando. Enquanto um produto de vídeo, você, na maioria das vezes, tem que assistir realmente, né? Sua atenção tem que estar toda focada então, você tem que parar um pouco para consumir, né? O podcast você não precisa parar para consumir. Então as limitações da mídia acabam tornando ela muito rica nesse sentido, né? Então, eu acho que existe espaço, mas eu acho que o podcast ele vai ser sempre uma mídia de nicho. Eu acho que ele nunca vai ser uma mídia mainstream gigante, como são os canais de YouTube. Ela pode ser muito grande, os Nerdcasts têm 1 milhão de downloads por semana, né? É um produto bem grande. Lá fora dos Estados Unidos também tem esse volume grande, né, de downloads. Mas para você ouvir um podcast, você tem que se esforçar um pouco mais, né? Não é só entrar no YouTube, que é um excelente veículo que agrega todos os vídeos praticamente da internet, você vai achar lá, você vai dar play e vai assistir. Não, podcast não, você tem que achar o site onde está o podcast. Existem poucos agregadores e nenhum deles tem tudo. Então você tem que achar ou baixar um agregador, tem que dar play ou assinar um feed, e o feed às vezes dá problema. Então assim, é uma mídia que requer um esforço a mais. E a experimentação é difícil, você, né? Eu vou parar aqui 1 hora e vou ouvir esse negócio de 1h30. Normalmente ele vem por recomendação, você tem que ouvir isso, entendeu? Em contrapartida, é uma mídia que tem um público muito fidelizado, né? Diferente de um vídeo que às vezes você recebeu num grupo WhatsApp, ou tá passando a timeline do Facebook, e aí ele tocou, e você viu mais ou menos, já deixou de fundo. O podcast, o cara, além de lutar para chegar lá e ouvir, né, de certa forma, ele parou para ouvir, ele quis ouvir aquela mensagem durante aquele tempo. Exatamente. Foi experimentando, na verdade, né? Partiu de experimentação, por exemplo, o podcast a gente experimentou, essa mídia nova, como é que será? Vamos fazer, vamos testar? Como é que grava? E começamos a fazer, foi dando certo, a gente foi
foi seguindo. Livros, a mesma coisa. Esse nosso amigo escreveu um livro, a gente leu ainda no espiral, né, no encadernado, e puta, é maravilhoso, que história foda. Aí ele ganhou um concurso literário, tinha 70 cópias de burô digital. Aí, caraca, vamos vender isso. A gente estava abrindo a loja, vamos vender esses livros lá, a gente racha 50-50. Ele, beleza. A gente fez um podcast para falar sobre o tema do livro, não sobre o livro. E ele, como estava muito envolvido com aquele tema, entrou como especialista. E é claro, a gente falou do livro no final e esgotou muito rapidamente. E a gente, puta, agora que esgotou, vamos fazer mais. E aí vamos fazer mais. Mas foi sempre experimentando, sabe? Botando o pé, a água tá morna, dá para entrar mais, dá para entrar mais. Então, hoje a gente tem um mercado de livros, a gente vê, quando faz tiragens, hoje faz de 10 mil, né? O que é uma tiragem de editora grande. Mas tudo começou experimentando com 70 livros, por exemplo, sabe? A gente sempre teve antenado com tudo que está acontecendo. É muito importante isso. Porque na internet, passa 6 meses, é como se fosse anos, né? No mundo antigo, analógico. Né? E a gente presta muita atenção no feedback do público, né? Então a gente analisa as tendências pelo que o público está pedindo pra gente, sabe? A Nerd Store surgiu de uma demanda do público. Eu quero produtos de vocês, quero camiseta, quero não sei o que lá. Então, essa é a nossa ferramenta de análise, sabe? A gente algumas vezes faz pesquisas de comportamento no site e a gente, sei lá, em 2 dias de pesquisa consegue 14 mil respostas. É uma ótima maneira de entender como funciona um nicho, né? Pois é, mas a gente quando o Jovem Nerd nasceu, não existia Twitter, não existia Facebook, não existia YouTube, não existia nada disso, né? A internet era um cenário completamente diferente. O blog era a tendência na época, que era uma nova ferramenta que facilitava muito a publicação de conteúdo na internet, sem você precisar ser um cara técnico, entender como fazer um site, etc. Então, assim, o Jovem Nerd nasceu como uma exploração de tendência, que era o blog. E foi natural para a gente absorver as novas tendências. A gente viu também outros sites, outras pessoas que estavam criando na internet irem morrendo com o tempo justamente por não se adaptarem aos novos formatos. O último formato que a gente ao que a gente se adaptou foi o YouTube. O Nerdcast, nosso podcast, já era bem grande, bem conhecido, mas ele estava lá naquele nicho dele, dos ouvintes de podcast. E a gente, lá para 2010, a gente sabia que o YouTube era uma grande tendência na produção de conteúdo, não só subir vídeo de gatinho e de bebê rindo, etc. Né? Tava vindo uma geração nova de pessoas produzindo conteúdo original naquela plataforma. E a gente, e o que os nossos ouvintes pediam na época era, transformem o Nerdcast em vídeo. E a gente sabia que não era bem isso. Se você vai filmar 1h30 da minha cara falando, em 5 minutos o ouvinte minimiza, vai fazer outra coisa e continua ouvindo, ou seja, derrota o propósito de ser um vídeo, né? Então a gente sabia que existia essa demanda e a gente estudou durante o tempo até encontrar um conteúdo que fosse relevante para essa plataforma. E até hoje, o YouTube, por exemplo, é uma plataforma muito importante porque existe um público que só conhece a gente no YouTube, tem um público que só escuta a gente no podcast. É claro que tem uma interseção, mas como é importante estar presente, marcar a sua presença aonde as pessoas estão. Porque tem um público do YouTube que vive nesse ecossistema e não sai dele. Ele vai de vídeo para vídeo, de vídeo para vídeo, de inscrição para outra inscrição e não acessa sites, não baixa podcast. O universo de consumo dele está ali naquela plataforma. Se eu não estivesse lá, se eu estivesse publicando vídeo, mas só no Jovem Nerd, sem me utilizar da vantagem da plataforma YouTube, a gente estava perdendo toda essa fatia de público que simplesmente está lá, porque é um hábito deles, entendeu? Então isso foi muito importante para a gente. Na verdade, hoje a gente produz 12 programas por semana, né? A gente apresenta 3 deles, que é o Nerd Player, o Nerd Office e o Nerdcast. Mas a gente produz ainda o Sr. K, 2 Nerdologias, o Nerdcast Stories e o programa de notícias agora, o Breaking Nerd News. Então, assim, quando a gente tem eventos, a gente tenta sempre gravar com alguma antecedência.
O Nerd Player e o Nerdcast Stories são mais fáceis porque o Nerd Player é um jogo, não necessariamente precisa ser o jogo que está sendo lançado e tal. A gente consegue gravar até um certo banco de programas gravados com antecedência. Já assim como o Nerdcast. Mas o Nerd Office é um programa muito em cima do que está acontecendo agora, né? Então, se a gente gravar muitos programas com antecedência, os programas ficam muito datados, eles perdem o hype, né? A gente tem um formato nele que é o Top 10, que é um formato um pouco mais atemporal. Quando a gente faz alguma viagem que a gente não vai poder gravar, a gente acaba gravando ele. Mas a gente, no caso do Nerd Office, a gente às vezes grava até viajando para impedir que o programa fique muito velho, né? Então já aconteceu algumas vezes que a gente, vamos gravar. A gente ficou um tempo longo viajando ano passado e a gente descobriu perto onde a gente estava que tinha um estúdio e a gente, vamos gravar lá, sabe? A gente leva uma câmera, um tripé, tem um chroma key, a gente emula o nosso cenário, a gente bateu uma foto do cenário, gravava no chroma key, fingia que estava lá, mas fingia meio que de zoação, né? Ficava visível que nós estávamos no chroma key. Mas a gente vai tentando moldar essa agenda, porque a participar em eventos é muito legal para ter um contato mais próximo com o público, né? Você ter um feedback maior e entender a percepção deles do conteúdo que você está fazendo, né? Não só tirar foto e tal, mas você consegue realmente trocar alguma ideia, entender melhor o seu público, sabe? E por isso, e como a gente tem uma grade de programação, a gente respeita isso do início ao final do ano. Todas as semanas tem que ter programa, entendeu? Porque é isso que a gente entende que faz a gente ser relevante, é uma arma que a gente tem. A gente vê um monte de criador de conteúdo e fala assim, gente, estive viajando e aí foi mal, não tô tendo vídeo. Não tem isso com a gente não, tem que ter vídeo nos nossos dias. E aí o que a gente faz, depois de gravar, a gente gerencia as edições, que a gente tem equipes de edições terceirizadas, né? E a gente gerencia isso, e aí pelo celular mesmo, com programas de gerenciamento de projetos e tal, a gente gerencia à distância, a aprovação, modificações e tal, até ir para o ar. Recentemente, numa palestra, eu falei algo que eu acho que se aplica bastante aqui, que para empreender você precisa de duas coisas. Você precisa ser criativo e você precisa ser dedicado. Essas são as qualidades, vamos chamar assim, fundamentais, sabe? Porque você tem que ser criativo para se destacar dos demais, para ter ideias diferentes que façam o seu produto ou o seu negócio se destacar. E você tem que se dedicar, porque requer muito trabalho, nada vem de graça. Nada vem porque você é bonito, ou porque você teve uma boa ideia, ou porque você tem uma barriga tanquinho, sabe? Vem porque você se dedicou, meteu a cara, virou noite e fez o negócio acontecer. Então, para mim, eu acho que isso é bem importante, sabe? Essas duas diretrizes acho que tem que ser observadas. Exatamente, com muita persistência.